Dando continuidade, então, à explicação do Immanuel Kant, né, na definição, ele disse que direito é um conjunto de condições, né, e eu expliquei, poderia ser interpretado como um conjunto de normas, segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, ou seja, com a intenção clara de limitar as nossas vontades, as nossas liberdades, os nossos arbítrios. E nesse sentido é importante também destacar a questão do arbítrio, né, de que todo mundo pensa, às vezes, assim, erroneamente, né, que cada vez que tu faz uma lei, tu cria um direito. Na verdade, exatamente o contrário. Quanto mais leis tu faz, menos direitos tu tem, né? É ilusório, né, essa questão de achar que a lei garante direitos. Não, a lei impõe deveres. A situação de maior liberdade que o ser humano poderia experimentar é exatamente a sensação de ausência de leis. Se não tiver nenhuma lei, então só para pensar um pouquinho. Então, quando não tem nenhuma lei, não tivesse nenhuma lei, é proibido proibir, né? Sociedade alternativa. O que aconteceria nesse contexto? Tu poderia fazer o que tu quisesse. Essa é o suprassumo da liberdade. O que prova, então, que cada vez que tu faz uma norma, cada vez que tu faz uma lei, tu fica limitado nas tuas condutas, tu fica limitado nos teus desejos. Então, não se enganem. Quanto mais leis, menos direitos, mais obrigações. Isso é um raciocínio que já estou antecipando para vocês. Vocês vão ver isso ao longo do curso e até ao longo da nossa disciplina mesmo. E exatamente nesse contexto é que vem o fechamento aqui do Immanuel Kant, que eu não tinha comentado ainda, né? Quando ele diz que tu tem que limitar o arbítrio de uma pessoa e das outras de acordo com uma lei geral de liberdade, ou seja, tu pode limitar a conduta das pessoas, mas não pode limitar tudo, tu não pode regular tudo. Tu tem que deixar a liberdade, tu tem que deixar o ser humano livre. E é nesse contexto também que se impõe uma pergunta, uma questão ética, uma discussão até meio polêmica, no sentido de dizer qual é o limite, né, do direito, até onde o direito pode ir, o que o direito pode ou não pode regular. E aí eu coloquei aqui algumas imagens que eu retirei da internet, né, algumas recentes, outras mais antigas, para mostrar para vocês as polêmicas que nós não enfrentamos, mas que o mundo enfrenta. Então aqui, ó, a China, por exemplo, né, nós temos aqui essa foto que é de 2021, né, a questão da quantidade de filhos. A China regula por lei, né, o governo tem órgãos do governo encarregados de controlar a quantidade de filhos dos casais. Isso é inconcebível para nós, mas para eles é relevante, visto que eles têm uma população imensa. Eles têm 1/3 da população mundial, né? Eles têm 2 bilhões de habitantes. Então, eles são obrigados a fazer um controle de natalidade severo através de leis, de ações governamentais. Isso é um problema que a China enfrenta, a Índia também, se eu não me engano, enfrenta, e nós ainda estamos descuidando um pouquinho dessa questão, né? Não tá, para nós ainda não é um problema a população. Já a Europa, tá aqui 4 países europeus, aqui em 2020, né? E aí, assim, olha aqui, ó, a Europa lutando para que seus cidadãos tenham mais filhos. Enquanto uns países querem diminuir a quantidade de crianças, de nascimentos, os outros querem aumentar porque a população está ficando muito velha. Nesse particular, até que o nosso vizinho Uruguai passa por um problema parecido com esse problema da Europa, uma população cheia de velhos, de aposentados, não tem mão de obra para trabalhar, não tem para gerar riqueza. Então, cria um problema social e econômico e até político muito sério. Por isso que a gente tem que ver que a atuação, né, da legislação pode ser diferente. Um problema que não nos afeta, mas que afeta aqui o Uruguai, afeta a Europa, afeta a China, né? E que a lei tem que regular assuntos que para nós aqui não são relevantes. Da mesma forma que, né, também a outra manchete que eu peguei, né, acho que é bem recente essa aqui, né? É segunda-feira 28, não sei se aparece o mês aqui, mas é aqui, ó, eleições 2022, é recente essa foto. E aqui diz que o Talibã obriga funcionários do governo, quer dizer, funcionários públicos, né, a manter a barba e usar roupas locais. Olha só. Então, olha aqui, o cara tem que ser barbudo, né, por lei. Então, a lei obriga, funcionário público tem que ter barba, né? Olha que barbaridade, né? Imagina o cara, alguns homens sabem disso, né? Que não tem uma barba bonita, ou tem uma barba muito rala, né? Vai ter que usar a barba igual porque o governo está exigindo. Então, a legislação se mete na barba, se mete na roupa. E falando em roupa,
Aqui tem, né? O Talibã também, né? As mulheres aqui na. Isso aqui, essa foto é mais antiga, essa foto da década de 70, se não me engano. Né, que quando, sem o Talibã, o Afeganistão, né, sem o Talibã, as mulheres podendo se vestir, né, de mini saia, de roupas mais, né, mais sensuais, né, ou mais curtas, né, mostrando mais o corpo e mostrando o rosto. E aqui, essa foto aqui é mais recente, aqui, né, que foi depois que o Talibã tomou o poder, que obrigou as mulheres a usar essa roupa, todo mundo sabe como é, se tapando completamente, né, mostrando apenas as mãos aqui, né. Então, a única parte de exposição do corpo é as mãos. E aqui, então, vocês verem a diferença. Então, a legislação se metendo nessas coisas que não era teoricamente para se meter. Então, o que eu quero colocar para vocês é a importância desse limite. Qual é a reflexão que eu faço a respeito desse limite, né, em FIS em sala de aula? Né? A reflexão que eu faço é a seguinte: tem um parâmetro, né, que é um consenso, no sentido de que o direito só pode regular aquelas ações humanas que repercutam nos outros. Né? Então, é uma resposta, certo? Só que é uma resposta também muito vazia, né? Porque, assim, dependendo do contexto, tu pode achar que qualquer ação humana repercute nos outros. Todas as ações humanas repercutem nos outros, e aí tu achar, então, que tu pode regular tudo. Então, tem um parâmetro que se estabelece da liberdade, no sentido de que o direito não poderia regular aquilo que não repercuta nos outros, mas também temos a possibilidade de alguém achar que toda conduta humana interfere nos outros, e nesse sentido fiz a citação, e faço sempre, na questão aquela do filme, o efeito borboleta, né? Que baseia-se, né? Para quem não viu, né? Que o bater das asas de uma borboleta na Colômbia pode gerar um furacão na Alemanha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nada a ver uma coisa com a outra, claro que não seria uma influência tão grande, mas que é uma cadeia de acontecimentos na humanidade, não existe a possibilidade de uma ação né, não repercutir no outro. Então, quase todas as ações humanas podem repercutir nos outros. E isso é perigoso, porque tu poderia entender que a partir daí, então, o direito poderia regulamentar todas as ações humanas. Então, é muito perigoso. O próprio Paulo Nader faz uma referência, eu acho, não me lembro se é dele, mas ele faz uma referência no livro dele, que diz assim: se o direito regular todas as ações humanas, nós viraríamos uma sociedade de autômatos, ou seja, uma sociedade de robôs. Todo mundo faria a mesma coisa, agiria do mesmo jeito, pensaria do mesmo jeito, se vestiria do mesmo jeito. Né? Se eu não me engano, até tem um filme com Will Smith nesse sentido, né? Que é Eu, Robô. Né? Quer dizer, é uma sociedade robotizada, onde todos nós faríamos a mesma coisa. Isso não é legal, né? Não é da nossa característica humana, né? De fazer tudo do mesmo jeito e pensar do mesmo jeito, no pensamento predominante, tá certo? Mais uma pausinha para nós encerrar então as definições.